Mas peraí, por exemplo, falavam que tinha um vírus que destruía o HD, que fazia arriscar. Isso aí eu acho Mentira. migué. Ou eu imaginei aqui um vírus que faça superaquecer o... Possível. Esse é bom. É possível. Você vírus para os fãs, né? Mandando comando de É, parar a resfriação e superaquecer. Mas a ponto, assim, eu acho que provavelmente a placa-mãe se desligaria quando chegasse no nível crítico da coisa. Então acho que você não conseguiria causar um dano muito grande, imagino eu. Não sei se já teve algum vírus que causou algum dano em PCs, né? Claro que esse Stuxnet que eu estava mencionando é um vírus que tinha como foco cair, se não me engano, em usina nuclear, se eu não me engano. Tipo, ele só ele verificava se ele estava num ambiente de uma usina. Se ele não tivesse, ele só se propagava até ele cair no ambiente da usina. E aí viram lá que ele mudava registros de válvulas e o cacete A4 se ele estivesse naquele ambiente, que é o que ele estava procurando. Caramba, isso é com certeza coisa governamental, sabe? Então é o que você falou, é cyber warfare, é guerra mesmo. Teve um caso na Ucrânia que os hackers conseguiram causar um apagão de 6 horas hackeando a empresa elétrica, e os caras, a partir da empresa elétrica, eles foram nas subestações e destruíram os servidores, assim, apagaram o sistema operacional de todos os servidores, reescreveram firmware para dar um puta trampo pros caras, e aí foram 30 e poucas subestações, os caras cortaram o acesso remoto, então a equipe teve que ir uma por uma presencialmente, fisicamente, para se restaurar. A Então, Ucrânia já é acostumada com problemas desse tipo, né? Energia. de fato, assim, mais um dia na Ucrânia. A galera não deve ser feliz, assim, que você acha aqui, que você tá falando, né, que nos Estados Unidos ele tem essa cultura, aí você achou um problema. Eu vou dar um exemplo qualquer, no Banco Itaú, eu tô chutando. Aí você chega lá, ô Itaú, eu vi que dá pra entrar aí, não sei o quê. Os caras te recebem de boa? Acho que não, né? Não muito. Cada vez mais a gente tá perto dessa cultura das empresas entenderem que existem pessoas do bem querendo reportar uma falha. Mas cara, a minha história, assim, profissional é muito isso. Tipo, na minha adolescência eu invadia a empresa pra caceta. Era um outro momento de... Você pode dar algum exemplo ou não? É ruim? Se for ruim, não fala. Cara, acho que é melhor eu pular os exemplos. Então aí. Não, pula. Mas enfim, tinha uma época, assim, meus 16 anos... Mas fala que... assim em geral. Era uma fábrica de carro, era um banco Tem só. uma que eu posso dar o exemplo, até porque foi... Ele veio no Flow e contou essa história, que é a Level Up Games do Ragnarok e tal. E inclusive foi eles que me apadrinharam, basicamente. Foi muito legal a história. Mas basicamente eu invadia muitas empresas. Cara, eu invadi grandes hospitais que tinha acesso a dados médicos das pessoas, que é uma das coisas mais críticas. E você poderia mudar, assim, que você não fez. Não, eu poderia. O cara, ele vai fazer um exame lá, assim, eu tô com AIDS, com câncer, você colocar que não tava. Se aquilo estivesse puxando do banco de dados que eu tava tendo acesso, muito provavelmente. E teve um caso que eu também já contei, sem falar o nome da empresa, mas que eu invadi um sistema de aqueles dispositivos que rastreiam carros e tem um bloqueio por roubo. Tipo, Cassistem! Não vai não falar sou o eu nome, que tô mencionando o nome. É que eu lembro só do Sérgio Malandro. Mas aí eu tive o acesso, cara, que eu poderia parar os carros que usavam isso. Caramba! Então imagina 6 horas da tarde em São Paulo, Mas assim. era muito perigoso um negócio desse. Porque era um sistema de rastreio que você liga pra lá. Porque ele fica na rua assim. Se você quisesse parar um carro que estivesse andando no meio da estrada, era um acidente com certeza. Exato, então assim, isso eu tinha meus 16 anos e tal. Você começou um patinho então, já. Cara, Conta eu comecei essa história. com 10 anos de idade. 10 anos? Mas o que você fazia? Você hackeava o meu primeiro gradiente? Hackeava o L-Foot, né? Não, mas pior que... primeiro gradiente. Eu comecei assim... eu comecei a ver os filmes de hacker e eu, cara, pilhava pra cacete nesse universo, assim, queria muito conhecer isso. E aí eu fui estudar tecnologias por conta já da minha paixão por hacking. Assim. Geralmente as pessoas, sei lá, já são programadoras e aí começam a esbarrar com a área de segurança e se encantam e ficam. Comigo foi o contrário, assim, eu já fui estudar programação, já fui estudar TI como um todo pra querer ser hacker. Então eu lia de tudo. Eu tinha 10 anos, eu não tinha como saber se aquele conteúdo era um lixo ou não, eu só consumia, cara. Você começou com que PCzinho? Com MMX? Era um 486. 486. DX266, eu tive esse. Tinha aqueles flop desse tamanho, o botão turbo. O Windows era 3.11? 3.11, que você tinha que digitar o Win no DOS pra ligar. Lá você já dava umas hackeadas. É que não tinha internet, né? Tinha, não? Não tinha internet você ainda. Você hackeava o quê? Cara, eu ficava deletando o Windows, reinstalando. Eu aprendi a reinstalar o Windows com 8 anos de idade, assim. Tipo, de tanto que eu fudi o PC. Um gênio. E era aí com 10 anos eu já difícil, tava com internet. Era difícil, porque Era primeiro monte de flop, precisava instalar o DOS.
DOS e depois sequência de disquete. E era ruim, tinha que formatar direitinho, com sistema, criar um disco de boot. Antigamente era difícil formatar um computador. Mas hoje também não é lá muito fácil. A galera também. continua penando. Mas aí você era um patinho assim, mas... aí você teve o contato com a primeira vez que você teve, aí você começou com aquele que era Mirk, que era lá, que era o começo. MSX. Não, o IRC, o Mirk, O Mirk era Deep Web daquela época, cara. Né? Era aliás, a gente pode falar de Deep Web. Podemos também. Mas sim, o Mirk era como se fosse a Deep Web daquela época, porque era um servidor de chat, né? E tinha salas temáticas, você criava a sala de qualquer tema. Mandic. E a galera... Mandic, sim. Não Mirk. O Mandic acho que é antes até do Mirk, assim. Era um bagulho mais old ainda. Mas... Esse aqui eu também tinha. Esse aqui era legalzinho. Vamos bom, somzinho. Por que acabou o ICQ e entrou o MSN no lugar? Foi uma péssima escolha das pessoas, né? Total. Era bom, né? Volta ICQ. ICQ era legal. O Orkut era mais legal que o Face também. Deixa eu te fazer uma pergunta importantíssima, que o meu pai já falava em 1992, quando a gente pegou o Atenas. Antivírus funciona ou antivírus é o vírus? E firewall, todas essas porcarias. Vamos lá, de defesa pessoal, né? Proteção pessoal. Cara, eu recomendo usar antivírus sim, mas a gente tem que ter ciência de que ele não é 100% a sua segurança. No Windows, você tá falando? Falando de Windows. No Linux eu não uso, nem no Mac. Talvez não seja tão necessário assim. Mas o que acontece? Existem vírus focados em pessoas físicas, em usuários convencionais. Por isso que o Windows tem mais vírus, porque o cara vai focar a plataforma que tem mais gente usando, mais gente até inexperiente usando. E aí o antivírus ele tem uma série de assinaturas de vírus que já são conhecidos, já foram analisados por eles, e eles criam uma base de dados. Se esse arquivo aqui com tal característica passar, você trava. Então, é legal você ter um antivírus para você evitar cair nessas coisas que está sendo difundida pra cacete na internet, está sendo propagada pra cacete, e você vai ser uma dessas vítimas a mais. Agora, para invasão de um hacker contra você, o cara cria um backdoor dele, um vírus dele, que não vai estar naquela assinatura, porque ele criou para você. Então o antivírus não viu aquilo ainda, não está na base das empresas de antivírus. E aí, então, o antivírus não vai te proteger disso. Então, é basicamente isso que acontece. É mais pro básicozinho, talvez. Assim, os vírusinhos... Aquele cara que clica no X do banner é você, o visitante número... Aí o cara emagreça aqui, sua biluga vai crescer. Aí você vê a biluguinha lá, vai aumentar. Esse tipo de vírus aí é um antivírus sério, saca? Mas assim, a gente que quando a gente tá muito à vontade na internet também, a gente até que é mais heavy user, assim, que tá mais acostumado, sei lá, baixa uns torrent, aí tá mais se aventurando por aí, às vezes... Tipo, é bom você ter um antivírusinho só pra o bagulho te avisar. Tipo, você ia acabar caindo num bait ali e não caiu. Mas aí você usa aqueles que vêm no Windows mesmo. Não precisa nem comprar nenhum externo, Norton. Pode ser. Eu acabo comprando... o que eu geralmente faço é, tipo, tem um relatório que é divulgado de uma organização aí supostamente neutra, que eles testam 2 vezes por ano vários vírus contra vários antivírus e falam lá o score de cada um e eu acabo indo. Isso é merchandising. Se você não quiser falar o nome, não fale, mas... Você tem um antivírus que você acha que é bom? Melhor? Se você não quiser falar Não, hoje eu tô usando um chamado BullGuard, cara. É bem desconhecido. Não, é antigo. É antigo, eu não sei. Eu não tinha ouvido falar nele quando eu baixei. Mas ele foi o que ganhou nesse relatório do último semestre. Então eu falei, então já que ele tá em primeiro, vamos usar um que chamava E7 Node 32. Eu já usei também, Node 32. Era legalzinho. Numa época antiga, nessa época aí que você falou do